Bem-vindos à live 6/13, já estamos aí no dia 6. Hoje sobre solitude, é um assunto que eu gosto demais, que eu tava ansiosa para falar dele. Talvez ele não seja muito longo, mas ele é extremamente necessário para todo mundo, né? Eu fiz uma mudança aqui de última hora, caderninha aberta, isso aí. Eu fiz uma mudança aqui de última hora e eu ia ler um texto, mas eu lerei outro, que eu acho que é melhor pra gente começar essa live, tá? Esse texto que eu vou ler é do meu livro chamado Amarelo, então quem tiver provavelmente já passou por esse texto ou vai passar. E esse texto se chama Ser Simples. Então eu vou começar lendo ele. Então a gente vai aqui e no final a gente volta a conversar com perguntas, tá bom? Vamos lá. Ser simples. Eu tive que aceitar a minha companhia. Mais uma vez, eu não tive escolha. E mais uma vez, agarrei-me a mim. Liguei para amigos com quem eu não falava há anos. Saí de casa para observar a natureza e sentir a liberdade que eu sentia quando estava perto dela. Comecei imediatamente a correr. Eu precisava respirar. E a corrida me fez o favor gigante de devolver o agora. Eu voltei a usar a minha imaginação graças aos novos livros que comecei a ler. Há muito tempo eu não ouvia algumas músicas que eu gostava quando adolescente. Ouvi-las novamente fez-me perceber o quão elas me fazem bem. E por fim, depois de tudo, eu compreendi que é bom estar sozinha às vezes. A solitude, se aproveitada positivamente, nos devolve a simplicidade da vida e, consequentemente, o amor por nós mesmos. Se você estiver em solitude, você provavelmente estará se conhecendo. Se você estiver se conhecendo, provavelmente saberá o que quer ou não quer para você. E, consequentemente, algumas coisas que estavam na lista cairão fora. São escolhas, e quando você se conhece, conhece novas escolhas. Ser leve e grato aos pequenos detalhes. Esse texto eu vou fazer um pouco diferente e eu não vou ler o comentário que eu fiz no livro, né? Não vou falar sobre o comentário. Mas esse texto, ele resume muitas partes da minha vida que hoje eu consigo ver, né? Que eu consigo olhar para trás e ver. Sobre um ponto principal que eu quero trazer, porque eu acho que algumas pessoas vão se identificar com isso, eu quero voltar na minha adolescência, na minha infância também. Eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos, sabe? Na infância, brincava só com alguns amigos que tinham perto, outras vezes nem tanto. E na adolescência eu fui uma criança muito da tecnologia, então ao invés de... Eu não tinha também a opção, né, de amigos perto, onde a gente ia morar e tudo mais, mas então eu ficava com os meus brinquedos, eu ficava jogando videogame, eu ficava no computador. Nos meus 13, 14 anos, foi quando eu comecei a escrever. E é quando eu ficava muito tempo no computador. Foi então quando eu criei meu blog, quando eu criei Tumblr, algumas redes sociais. E naquele tempo eu lembro que muitos dos meus textos, e depois eu tive contato novamente com esses textos, eu encontrava muita solidão neles, né? E eu me sentia culpada às vezes por... Não sei se culpa é a palavra, mas eu lembro desse sentimento de tipo, poxa, mas por que os meus amigos não vêm me ver, sabe? Eu lembro que eu morava longe, mas por que eu não posso? E me questionava sobre algumas coisas. Mas foram nesses momentos que a escrita foi a minha melhor companhia, né? Que eu escutava música, que eu tocava violão, que eu fazia as coisas que eu faço hoje, que eu trato como hobby até hoje, que são as coisas que me acalmam. E aí hoje, olhando para esses episódios da minha vida, assim, com carinho e com atenção, eu vejo o quanto eles foram necessários. Só que eu não conseguia observar no momento em que estava passando, né?
E esse texto eu trago, claro, depois de ter passado pela solidão, por esse sentimento. E é justamente isso que eu quero trazer aqui para vocês, porque às vezes a gente acha que está em profunda solidão e a gente só está no caminho da solitude. E antes de qualquer coisa e começar a debater sobre isso, o meu ponto de vista sobre essas duas palavras é... Primeiro, eu aprendi essa diferença nos livros, buscando sobre autoconhecimento, buscando sobre os sentimentos que eu sentia e não sabia explicar, né? Tentando identificá-los em documentários, livros, séries, de N formas, em sites de psicologia, psicanálise. Eu sempre fui muito curiosa nessa questão de desenvolvimento humano, do porquê as pessoas fazem o que fazem da maneira que fazem. E eu me deparei com duas coisas que eu me identifiquei muito na minha vida, assim, e eu ainda posso mudar de opinião sobre isso, né, de ponto de vista. Mas, pra mim, hoje, a solitude e a solidão, elas se separam por duas coisas. Basicamente, a solitude, pra mim, ela é... A solidão, primeiro, né? Ela é uma coisa que incomoda, que traz angústias, que traz sentimentos ruins, que ela não nos permite que a gente ultrapasse a linha do porquê, sabe? Do porquê que a gente está sentindo aquilo, do porquê dos nossos sentimentos. Na minha adolescência lá eu só sentia e escrevia o que eu sentia, né? A forma que eu via o mundo e que eu sentia, e muito escuro, por sinal. Mas eu não conseguia ir além disso, eu não conseguia entender o porquê daquilo, né? Porque talvez eu também não tivesse tanta consciência, né, naquele momento. E o nosso ego, muitas vezes, é o que se torna o personagem principal disso também. Porque ele nos faz inconscientemente, a gente não tem consciência disso. Ele faz com que a gente se torne vítima das circunstâncias que a gente passa. Então, às vezes, a gente tá ali sozinho e a gente acha que aquilo ali é o fim do mundo pra gente e não consegue levantar uma questão dali, e aquilo ali vai virando uma bola de neve e, sabe, uma coisa em cima da outra. E a solitude, eu vejo ela também muito como o nosso conforto, da nossa companhia, sabe? A gente conseguir tomar um vinho sozinho, assistir uma série sozinho, ter o controle sobre o que a gente está vivendo naquele momento e ter certeza de que aquele momento é um momento gostoso, né? Porque a gente está passando com a gente. Só que eu acho, e pelo menos, na verdade isso aconteceu pra mim, né? Uma experiência minha, a solitude ela vem depois da solidão. Porque quando a gente aceita a solidão, é quando a gente começa a dar esses passos para a solitude. Porque a gente começa a se questionar. E lembram, novamente vem a aceitação. A aceitação, ela tá com a gente o tempo inteiro. Porque a gente não tem como trabalhar sobre um sentimento nosso, sobre um problema que está acontecendo, sem aceitar e reconhecer que aquilo está acontecendo. Sabe? Imagina, tipo, como é que eu posso trabalhar uma coisa em mim se eu negar essa coisa, né? Se eu evitar olhar para ela? Eu não vou conseguir isso jamais. Então você aceita quem está em solidão e você se olha e começa a se questionar dessa maneira. Beleza, eu tô aqui, eu sinto que eu tô sozinha, tá incomodando isso, mas por que tá incomodando? O que eu queria estar fazendo de diferente? Eu queria estar com os meus amigos porque a sociedade diz que a gente deve estar rodeado de pessoas, ou porque eu realmente preciso de uma companhia. E aí, se você encontrar essa resposta de que realmente você precisa de uma companhia, é como eu falei no texto, sabe? Liga para alguns amigos que você não vê há tempo, que você não conversa, sabe? Às vezes a gente tá tão perdido em coisas, em conhecimentos que a gente não tem mais sobre a gente, né? Porque a gente, hoje, por exemplo, gosta de coisas que não gostava mais quando criança, porque amadureceu. E a gente se vê tão perdido nisso que a gente não se depara que, às vezes, a nossa solidão é só falta de reconhecer o que a gente gosta hoje,
o que é bom pra gente hoje, né? E se olhar para isso. Então, enfim, se perguntar o que está sentindo no momento em que está sentindo. E aí é muito bizarro, porque nesses pequenos passos que a gente dá, a vida vai se transformando de uma forma absurda, né? E aí outro dia eu lembro que eu falei também, eu acho que eu postei em algum lugar que a gente deveria também tomar cuidado com a solitude, porque ela vicia. É importante sempre a gente se manter ali no meio das duas, sabe? Por exemplo, hoje eu sei que eu adoro ficar sozinha, porque quando eu estou sozinha, eu estou escrevendo, eu estou produzindo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto, e eu sei que esse meu tempo sozinha, ele vai ser um tempo que eu vou usar para pensar, sabe? Para refletir sobre algumas coisas, para viver o momento comigo. É o momento em que eu silencio tudo, que eu estou sozinha. Não é um momento em que eu estou vazia, em que eu estou em solidão, em que eu queria urgentemente que alguém me notasse, que alguém me olhasse, que alguém visse que eu estou em sofrimento e em angústia. É um momento em que eu estou olhando eu mesma para mim mesma e me observando em silêncio, sabe? Escrevendo um texto, tocando um violão, qualquer coisa que eu sei que eu gosto de fazer. E a gente sabe, a gente tem coisas que gosta de fazer. Que seja ficar olhando um blog, olhando fotos, olhando série, cozinhando com a mãe, né? Que seja sozinha em companhia, como se diz. Mas a gente sabe, a gente só precisa procurar dentro da gente. Todo mundo tem algo que trouxe da infância, que gostava de fazer e continua gostando de fazer até hoje. Que seja ver desenho, sabe? E se não tiver, tenta lembrar. Eu aposto que aqui a maioria gostava de acordar, pegar a coberta e ir pra sala ver desenho. Faz isso de novo. É mágico trazer esses momentos, sabe? E vocês vão se perceber em companhia própria. E eu acredito que desde cedo eu me deparei muito com isso de estar sozinha. Mas que foi realmente quando eu fui morar sozinha que eu senti ainda mais esses momentos, né? Eu fui com 19 anos. A primeira vez que eu saí de casa foi com 17, então eu já tomei um baque da vida, assim. Já vi que existia um mundo muito maior do que eu imaginava e foi incrível isso. Depois eu retornei e saí, então, pra morar sozinha, finalmente ali aos 18, 19. E foi pra Florianópolis, né? Eu já falei isso já com vocês, do quanto foi importante. Eu trago de novo porque foi importante em muitos quesitos, principalmente no quesito solitude. Eu lembro que tinha dias que eu chorava muito. Mas, tipo, eu chorava tanto que eu pegava no sono. Eu lembro de um episódio desse que eu peguei no sono no chão da sala, com a almofada chorando, assim. Aí eu ligava pro meu irmão e falava, eu não sei porque eu tô chorando. Daí ele falou assim, chora. E desligou. Chora tudo que tiver pra chorar e desligou. E foi incrível, porque eu chorei tudo que eu tinha pra chorar, eu peguei no sono, e depois eu acordei e tava incrível, tipo, parecia que não tinha passado por nada, assim. Foi um alívio, até porque nessa cidade eu só conhecia o Dudu, né, que era meu amigo, que a gente tava fazendo a marca, então, tipo, eu não tinha pra onde correr, eu não tinha amigos, eu não tinha criado nenhum vínculo ali ainda. Eu tava realmente sozinha, sabe? E foi uma parte muito boa, foi uma parte em que eu me vi tendo as responsabilidades, como a gente falou, na parte de coragem, né? Eu agarrei essas responsabilidades, então às vezes era difícil, porque ao mesmo tempo eu tinha, né, encontrar um trabalho, eu tava tocando a marca, eu não sabia muito bem o que estava fazendo, lançar uma marca de camiseta sem saber nada sobre moda, então eu me via ali nos becos assim que eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Só que eu tava sozinha, eu tinha que encontrar essas saídas comigo mesma, sabe? E era incrível. E foi onde eu comecei a acordar cedo, a me alimentar diferente, a questionar o que eu comia, por que eu comia, a buscar conteúdos, porque às vezes a gente tá ali num círculo, que seja família, que seja amigos, que a gente se vê replicando o que cada um faz, mas não se questiona sobre isso, né? E às vezes só não se questiona porque não tem um momento sozinho consigo para fazer isso.
E é possível fazer isso mesmo dentro de casa, mesmo com os pais, mesmo com os, sabe, num círculo ali. E aí, enfim, começa a minha jornada aí de solitude, só que eu ainda não sabia sobre isso. Eu não sabia o nome desse sentimento que era chegar em casa do trabalho, comer uma pipoca, ver um Netflix e falar, nossa, que delícia esse momento, estar aqui sozinha aproveitando isso. E aí sempre fica aquela pergunta, né? Tá, Cal, mas enquanto eu não conseguir morar só, eu não vou entender isso, eu vou viver não vou viver a minha solitude. E é o que eu acabei de falar, não, porque a solitude, ela não é física, ela é um sentimento, ela é uma consciência que você exercita todos os dias. Quando você sente uma angústia, quando alguém dentro de casa, sei lá, sugere que você faça algo que vai de desencontro com os seus valores, e você só vai saber quais são os seus valores se você encontrá-los, se você se questionar, e vai por aí, sabe? A solitude é você aprender sobre si. Ela é um passo gigantesco no autoconhecimento, se não a mais responsável por ele. Então, você estando em companhia, na sua própria companhia, vai ser muito importante também para você se sentir confortável quando você estiver em outras companhias, sabe? Quando você, por exemplo, sai para uma festa, fica um tempo suficiente e não faz aquilo pelos outros, mas faz por você, aí você fica lá o tempo que você quiser, volta para casa e sabe que tá tudo bem. O tempo que você não quer ir para uma festa porque você simplesmente quer ficar em casa, sozinho, né? E agora eu quero trazer outro ponto que eu até perguntei, eu acho que foi no grupo, no grupo de Telegram, não lembro onde eu perguntei. Quais as manias que as pessoas consideravam manias de velho? Porque outro dia eu tive o seguinte devaneio. Vou compartilhar mais um devaneio meu aqui com vocês. A gente tá falando hoje em dia, né? Eu vejo muito isso na minha idade ali, os meus amigos de 20 a 25, 26 anos, e agora acompanhando o grupo eu vejo que tem pessoas de 15 anos, né, falando isso. Que gosta de tomar chá, que gosta de cuidar de planta, que gosta de acordar cedo. E aí eu vejo essas pessoas dizerem, nossa, eu tenho mania de velho, né? E a gente usa isso, a gente verbaliza dessa forma, generaliza assim. E o que eu quero trazer para vocês é a visão do quanto isso é bacana, né? Porque essas pessoas mais idosas, elas fazem isso porque é o lazer delas hoje em dia. É como elas se sentem bem. E talvez elas tenham vivido realmente a vida delas todas assim, e sempre fizeram isso e sabem que essa é a forma de viver bem. Olha que incrível você aos 15, 16, 18, 24 está fazendo isso hoje. Acordando cedo, cuidando de uma planta, tendo essa responsabilidade, cuidando da sua saúde, tomando um chá, comendo bem, se alimentando. Imagina o quanto você não vai viver da vida, sabe? Então, tentem olhar por esses pontos e, pode falar que é mania de velho e tá tudo bem, mas tentem olhar o quanto isso é saudável. E eu vejo muita solitude nessa parte também, da gente se tornar seletivo sobre todas as coisas. Eu quero sair porque hoje eu quero me divertir com os meus amigos, hoje eu quero beber um vinho, ou hoje eu quero só ir pra dançar. Não, hoje eu quero sair para um parque, hoje eu quero ficar em casa, hoje eu quero ir pedalar sozinho. E você se torna responsável e tem o controle da sua vida sobre todas as coisas que você quer fazer, sabe? A solitude, ela é muito boa para isso. E às vezes a gente não precisa estar nela também para perceber essas coisas, sabe? Mas se você se sente que tá sozinho e acha que isso é uma solidão e que isso te gera angústia, tenta começar a ver por esses outros lados que eu trouxe e tô trazendo aqui, sabe? É legal você exercitar a sua consciência quando estiver convivendo com alguém, né? Porque isso também potencializa a sua capacidade de modificar os seus pensamentos. Isso que eu falei, assim, da gente, mesmo não estando só, mesmo estando com as outras pessoas, a gente pode ter o controle sobre esses nossos momentos, né? Sobre o que nos faz bem e tudo mais. E aí, galera, as consequências disso é bizarramente incrível. Eu amo essa palavra, essas duas juntas. Porque a gente vai se conectando cada vez mais com a gente mesmo, vai conhecendo os nossos sentimentos,
vamos nos desidentificando, se é que existe essa palavra, com o nosso ego, né? Com o nosso eu inflado ali, e assim a gente vai percebendo as consequências boas, é óbvio, da nossa evolução emocional. E vocês vão ver isso com o tempo, assim, que vocês forem praticando e que vocês começarem a ver o lado positivo das coisas, por mais que às vezes seja extremamente difícil. Respira nesses momentos, porque sempre é possível, sabe? Tem uma parte muito importante também, que eu até compartilhei uma frase hoje com vocês no canal, que é o tal do silêncio. O silêncio, ele faz curas inimagináveis, assim, porque a consciência do silêncio, ela traz um presente que é dois presentes, né? A observação e o aprendizado andam juntos. Quando você está observando, você pode estar o tempo todo aprendendo. Então, às vezes, o silêncio, executar o silêncio quando está na companhia de alguém, você vai ajudar essa pessoa também, né? Porque ao mesmo tempo que você está ouvindo-a falar e ela precisa desse momento, você está aprendendo. Porque todo mundo tem algo para nos ensinar, né? A gente só precisa olhar qual é esse lado, né? E às vezes a gente consegue isso, às vezes não, sempre exercitando o silêncio. E eu falo desse silêncio de uma forma ampla, dessa que eu acabei de citar, mas também com o nosso mental, as nossas vozes internas que estão com a gente o tempo todo, né? E que às vezes a gente consegue silenciar com uma meditação ou simplesmente com uma respiração. Aquele exercício de respiração que eu já deixei aqui para vocês, que eu já comentei, quando a gente está sozinho no quarto, no quintal, qualquer lugar, quando a gente está conectado com a gente mesmo e a gente começa a se ouvir, sabe? Aí a gente respira. Se a gente não consegue silenciar, a gente respira, sabe? E aí assiste. De novo, se coloca em terceira pessoa e se assiste naquele momento ali, né? E aí, como a gente falou sobre na parte de estar presente, o silêncio, a meditação ou simplesmente ouvir as pessoas, a felicidade ela vem muito junto, ela é inseparável dessas questões, porque a gente está se observando, entendeu? E a gente vai se conhecendo, e a gente vai, o simples fato, às vezes a gente não consegue escolher o que a gente quer fazer para estar bem, mas a gente vai saber o que fazer para não estar mal, entende? Eu me peguei em muitos momentos que em termos de relacionamento principalmente, que eu não sabia o que fazer para melhorar. Mas eu sabia que se eu saísse para correr, como eu falei no texto, ou se eu escutasse uma música que me trazia ânimo, né? Não nessa situação, mas em qualquer outra, como eu falei no texto também, eu sabia que essas coisas não iriam me deixar cair ainda mais, entende? Eu estava mal, eu estava chorando, então eu fazia coisas que eu sabia que normalmente já me deixavam bem, então eu ia tentar minimizar a questão o mínimo possível ali. Mas novamente, porque algum dia eu vivi isso e algum dia eu achei a solução para isso. E algum dia eu tentei fazer isso, né? Eu usei a coragem, fiz a mudança e passei por isso, e aí hoje eu trago essa experiência. Então tentem aplicar esses pequenos detalhes nas vidas de vocês, quando estiverem em solidão, quando estiverem em solitude, tentem se observar, e se servir isso para vocês, apliquem, compartilhem, falem para todo mundo que precisa ouvir isso, sabe? Porque a gente precisa se ajudar, é necessário isso. E a sugestão é basicamente essa que eu trago pra vocês, assim. Quando estiver no tédio, tem um sentimento também quando a gente se sente insuportável, né? Tem aqueles dias que nem a gente se aguenta mais. Cara, respira e observa o que vai acontecendo a cada respiração. Respira fundo várias e várias e várias vezes, sabe? Deita no chão, olha pro teto, aí olha pra sua mão, movimenta, começa a trazer presença pro seu pensamento e tenta fazer com que isso seja apenas uma atenção, sabe? Nem que você no momento não consiga evitar as vozes da sua cabeça, mas tenta trazer atenção assim.
E eu arrisco a dizer que a tua mente ela vai começar realmente a isso, a borbulhar de pensamentos e encher você de coisas assim, mas não ignorem isso. Isso é importante, sabe? Aceitem essas emoções, cada uma que vocês sentirem, porque por mais que doa, se entreguem a elas assim e tentem depois, aos poucos, passar por elas, sabe? A gente começa o caminho da solitude e vai aprendendo a relaxar, a confiar, respirar, vai sentindo vontade cada vez mais de estar na nossa companhia, né? De ir para um parque sozinho, para uma praça sozinho, de comer uma comida que a gente gosta na nossa própria companhia, de procurar conteúdos que a gente gosta, mas, mais uma vez, estejam atentos a isso, porque todo extremo faz mal, tá? Todo excesso faz mal, e não importa o excesso do que seja, faz mal, tá? Então, assim, quando vocês sentirem que estão se isolando muito do mundo, liga para um amigo, faz alguma coisa com os pais, sabe? Vai buscar alguma coisa fora, socializa um pouco e, se puderem, tentem exercitar a solitude em companhia, tá? Não se afastem dos amigos de vocês, não se isolem, tenham sempre com quem contar, e se não tiverem ainda, vocês encontrarão. Tudo é uma questão de se abrir para isso, de abrir a mente para isso. E eu tenho certeza que só desses vídeos, dessas lives, de anotar, de colocar em prática, de ter algum insight, vocês já vão conseguir fazer isso aos poucos, sabe? E lembrem sempre disso, é aos poucos. Não queiram em um estalo de dedos, como tomar um remédio para dor de cabeça e querer solucionar tudo. É aos poucos. Cada vez que vocês exercitarem, principalmente a consciência de vocês, vocês verão como as coisas, elas vão diminuindo, os sentimentos de medo, os traumas. E se elas não diminuírem, pelo menos vocês vão aos poucos saber como lidar, né, com amor com cada uma, porque sobretudo é o amor que salva sempre, né? E enfim, abraça, chora, respira, sente a emoção, faz o que for preciso. Se sentir algum momento de solidão, sente a solidão, mas busca essa evolução aos pequenos passos, porque a solitude, ela é mãe do autoconhecimento, é uma senhora de uma escola, e ela vai ensinar muito vocês, tá? Mas vocês precisam estar forte nesse caminho e querer buscá-lo. A frase que eu compartilhei hoje foi do Sêneca, um filósofo estoico que eu já comentei aqui, e que diz que para saber o que realmente necessitamos, devemos perguntar ao silêncio, né? Então, um momento com vocês ali, se questionando, e esse silêncio, ele pode ter nome de universo, pode ter nome de guia espiritual, de Deus, da maior energia que vocês sentirem que tem dentro de vocês, assim, sabe? Às vezes só uma conversa com a gente mesmo em silêncio já encontra muita coisa, tá bom? Então essa foi a parte de hoje, espero que tenha gerado alguns borbulhinhos bons aí na cabeça de vocês, e eu espero vocês amanhã para a live 7/13. Muito, muito, muito obrigada, viu? Vou abrir aqui para as perguntinhas. Desativar os comentários é importante antes, né? Sempre é. Foi preciso você aprender a estar bem consigo mesma para poder estar de bem com a vida. Sempre é importante, sobre todas as circunstâncias. A gente precisa estar bem com a gente mesmo, né? Porque quando a gente não se observa, não se olha, não vê as atitudes, sobre tudo na gente, a gente não consegue olhar para fora, né? Aquilo que dizem de que muitas vezes a gente vê o espelho nas pessoas é totalmente verdade. Às vezes a gente vê só as coisas ruins na vida, só os acontecimentos ruins, porque não consegue se olhar e ver coisas boas antes de tudo, sabe?
não consegue saber que gosta de observar uma árvore, um pássaro, a natureza, ou simplesmente, sei lá, qualquer coisa simples em detalhe. Então, é extremamente importante estar de bem com a gente mesmo para estar de bem com a vida, né? Senão a gente não vê ânimo na vida, não vê graça, e aí não vive a vida por total, de uma maneira natural e única. Ou simplesmente de uma maneira leve, né? Como relacionar a solitude com o namoro? Conversa, comunicação. Você fala pra pessoa assim, depende da circunstância também, né? Mas eu vou tentar ajudar com dois casos. Você mora com a pessoa dentro da mesma casa, vocês dividem o mesmo teto, então você fala, pessoa, hoje eu quero ir comer uma comida sozinha, ir no parque sozinha, mas isso não quer dizer que seja uma coisa ruim, é só porque eu preciso desse momento sozinha e eu gosto de ter esse momento comigo mesma. Tudo bem pra você? Tudo bem, a pessoa vai entender, sabe? Se ela gosta de você, ela vai entender, porque ela quer seu bem, ela quer sua felicidade. Se não mora com a pessoa, é importante ter uns dias longe. É importante não só pra gente se olhar, mas pra gente olhar pro relacionamento que a gente tem também, sabe? É um relacionamento bom, ele continua bom, tem algo que você pode fazer pra melhorar, o que você gostaria de mudar ou não. Então, tem como se relacionar. É só ter comunicação e que nada dá errado. Que nada... Como saber o que gostamos mesmo de fazer? Fazendo, né? Fazendo. Ou aprendendo coisas novas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou doida por fazer aula de bateria e cerâmica. Só que no momento não busquei a oportunidade e nem, né? Não é o momento da minha vida. Mas é isso, eu sei o que eu quero fazer, entendeu? O que eu quero aprender de novo. Às vezes a gente não precisa aprender sobre o que gosta, mas o que tem interesse em aprender. Simples, sabe? Isa, você fez várias perguntas sobre a mesma coisa e esse não é o momento de eu responder isso, tá? Quando você reconheceu a solitude, foi difícil não viciar nela? Sim, foi. Foi difícil porque é justamente isso que eu falei pra vocês, assim. Eu trouxe a minha experiência aqui nessa live, então nada do que eu falei aqui, né, eu não senti. E eu me via me isolando muito. Eu já sou uma pessoa que automaticamente eu gosto de ficar sozinha, então eu seleciono amigos, então uma vez eu tinha vergonha e receio de falar isso, mas hoje eu não tenho mais, eu sei o quanto isso é necessário para minha vida, sabendo que os círculos e os vínculos, né, também alteram a nossa energia, a nossa vida. Então hoje eu tenho amigos que são só para sair, eu tenho amigos para encontrar sempre, eu tenho amigos que eu conto a minha vida e de fato esses são 2 ou 3 e tem amigos que a gente se vê lá de vez em quando e tá tudo certo. E pra mim tá tudo bem isso, sabe? E nesses momentos em que eu me via viciando aí e tudo mais, e que eu trouxe o alerta pra vocês de tomarem cuidado, é porque às vezes a gente acaba se isolando de todos eles, da nossa família, de tudo mais, porque se vê em paz, sabe? E por quê? Porque nenhuma outra coisa do mundo te afeta mais, você quer estar ali na seu cantinho, no seu momento e ponto. Mas não é isso, até porque isso eu também considero uma parte dela como conforto, sabe? E o conforto ele nem sempre é bom. Ele é bom em um momentinho dele ali, mas a vida tem que ser movimento e o movimento ele não é sozinho, ele não é isolado. A gente se movimenta mais e melhor estando na companhia das pessoas,
desde trabalho, desde amigos, desde tudo, compartilhando a vida. Esse é o caminho da felicidade, principalmente. É importante alertar também, gente, que o assunto que eu trago aqui não é pra vocês se identificarem e se confortarem com isso, tá? Eu tô na solitude, realmente é viciante, pá, bacana. É vocês observarem isso, o alerta. Se vocês sabem que vicia, que não é legal, o que eu falei aqui, que os extremos não são legais, o que vocês, sobre as circunstâncias e os momentos de vocês, podem fazer pra mudar isso? Entende como é diferente a coisa? Porque se a gente só se identificar com as situações e circunstâncias, com a vida de coitadinho ou vítima das outras pessoas principalmente, a gente não vai para lugar algum. A gente só bate no ombro do coleguinha e fala tamo junto, mas ninguém consegue se ajudar. Então é importante a gente olhar para isso de uma maneira: como eu posso mudar? Como eu posso fazer melhor se eu sei que isso não é bom? Se eu vejo que no outro não é bom também, entendeu? É muito importante trazer isso para a vida de vocês, não só na questão solitude, mas na questão de tudo. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala: eu sei, pois é isso mesmo, eu me identifico muito, e daí começa a compartilhar todos os problemas e tudo mais, mas a gente esquece de perguntar: tá, e aí, amigo, como que a gente nessa situação pode fazer para sair dessa juntos, né? Já que a gente então está na mesma. Tomem cuidado com isso, tá? A identificação, às vezes, ela leva a gente para um buraco que não tem volta. E aí, quando a gente vê o outro saindo do buraco ali, a gente fala: nossa, mas olha como o outro se deu bem, a minha vida, não sei o quê. E aí cai num ponto de vitimização e aí vira uma bola de neve absurda. Então tomem cuidado com isso. Tomem muito cuidado. A importância de se ver também, de trazer consciência para si, é ver onde você quer estar, tá? Onde você vê o que você quer mudar na sua vida e para onde e quem você quer se tornar. Então, observem isso em vocês, tá bom? E estejam sempre na posição de enfrentar. A vida é isso. A vida é enfrentar. Desde as pequenas coisas até enfrentar lá, né, quando nasce o aprendizado de falar, de caminhar, de pedir comida, de depois chamar tio, tia e todos os nomes, de aprender a ler, escrever, amarrar o cadarço, depois enfrentar um trem lotado às 6 da manhã. A vida toda é isso, a vida toda é um movimento. Estejam atentos a esses movimentos. E isso que vocês estão fazendo aqui, de estarem aqui presente, só para escutar isso, já tenho certeza que já leva vocês a algum lugar melhor, a um pensamento melhor, pelo menos. Eu queria muito que alguém tivesse me dito isso quando eu tive 14, 15 anos, sabe? Mas eu também agradeço muito por eu ter passado pelas circunstâncias e momentos que eu passei nessa idade, porque senão eu não estaria aqui hoje, sabe? Agradeço muito por ter a oportunidade de ter lido vários livros, de ter aprendido sobre tudo, de ter sido colocada em situações de responsabilidade, porque é isso. Entende? A vida é isso. E, sobretudo, ela é muito massa. Tá bom, galerinha? Então, é isso por hoje. Muito obrigada pela atenção e presença de vocês. E até o próximo assunto aí.